Rangel, muito obrigado por nos atender aqui na Band News FM. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos. Bom muito dia, obrigado doutor. pela Seja chamada. bem-vindo. É um prazer muito grande e queria cumprimentá-lo pela escolha do tema, que é um tema muito importante e atual. Como você fez um resumo muito bem feito, a prevalência de uso, de abuso de anabolizantes derivados de testosterona e testosterona é uma realidade. Você dividiu muito bem didaticamente. Nós podemos falar em duas grandes situações atuais. Uma que é o uso da testosterona como reposição das pessoas que têm baixo nível sanguíneo de testosterona associado a sintomas de hipogonadismo, né? Disfunção sexual, diminuição do desejo, disfunção erétil, perda de peso, adinamia, uma série de outros problemas clínicos. Isso é uma condição médica reconhecida, ou seja, chama-se hipogonadismo, que deve ser tratado. Pode ser tratado por um especialista, um endocrinologista, com dose adequada, segmento adequado, controle clínico, laboratorial, etc. E discutido, mesmo assim, discutido riscos e benefícios em cada situação clínica. O uso, vamos chamar assim, de recreativo ou abusivo da testosterona é um problema seríssimo. Eu queria realmente aproveitar esse espaço para alertar os jovens que fazem uso de testosterona ou derivados sintéticos do risco que eles correm. Nós estamos vendo de maneira muito clara pessoas jovens sendo internadas com problemas vasculares agudos graves, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, hipertrofia, dilatação e hipertrofia dos ventrículos, embolia pulmonar. Caramba. Então, é uma situação dramática. Jovens que não têm outro fator de risco expressivo, ou que tem um fator pequeno, estão em uso recente dessas substâncias anabolizantes e que tem uma trombose coronariana com infarto, que remodela o ventrículo, e pior ainda, a primeira apresentação pode ser a morte súbita. Então, muito cuidado com isso. Não é recomendado, do ponto de vista médico, científico, o uso de anabolizantes. Não é. O uso fora do hipogonadismo, ou seja, a baixa taxa sanguínea de testosterona associada a sintomas. Fora disso, não há uma indicação médica. Bom, o que nós médicos, nós sociedade, temos que agir? Temos que acolher essas pessoas, temos que informar essas pessoas, temos que mostrar o risco que estão correndo em prol de um benefício fictício, provisório e cheio de problemas. Olha então, que impressionante. Doutor, impressionante. Inclusive infarto fulminante, sim, dona. antes de a gente avançar com sinais e sintomas, doutor, esse aumento, ele tem se dado por meio de que tipo de injeção ou de consumo de testosterona? Também o uso em homens daquilo que já vinha sendo aplicado como reposição hormonal, o tal do chip, o chip hormonal, homens também estão usando isso, correto? Correto. Muito bom ser lembrado disso, Rodolfo. Esse chip que implanta ali um chip que libera substâncias hormonais androgênicas e outras substâncias também, estrogênicas, esse chip não é recomendado, não é permitido, melhor dizendo, pelas agências regulatórias nacionais e internacionais, e esse é um uso abusivo. Observe que esse chip tem uma liberação que é não controlada dessas substâncias hormonais, e esse uso está associado a desfecho cardiovascular grave, sim. Infarto agudo, acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, arritmias malignas, morte súbita. Não deve ser usado, efetivamente. Não deve ser usado. Então, cabe a nós, médicos, sociedades, jornalistas, juristas, todos reunirmos em prol de, na nossa opinião, acolher essas pessoas que estão usando, que isso gera dependência física e psíquica também, esse uso continuado. O benefício é limitado por tempo e, às vezes irreversível. Isso que eu ia perguntar, doutor. Desculpa interromper o senhor, mas o assunto é tão assim palpitante. Quando a gente fala de testosterona, o que ela promove, Rodolfo? Ela promove um crescimento da massa magra, da massa muscular, muito rapidamente. Uma vez que não se tenha mais o efeito do hormônio, o coração, ele volta ao seu estágio original e, portanto, sadio, doutor? Rodolfo, essa é uma excelente pergunta.
porque essas substâncias androgênicas, elas têm vários impactos sobre o coração. Elas têm alterações sistêmicas, têm alterações inflamatórias, têm alterações nas plaquetas, nas hemácias, na viscosidade sanguínea, no tecido cardíaco, no miócito, no intertício. Então, promove alterações que podem ter efeito todo no coração, pode ter efeito nos... Opa, a gente está com... embolia pulmonar, em território pulmonar. Então, isso é muito sério e, às vezes, as sequelas são irreversíveis. É muito sério o assunto, muito sério. A gente está entrevistando o doutor Fernando Rangel, aqui na Band News FM, cardiologista, falando sobre a preocupação, aumento do número de casos de problemas cardíacos, vasculares, embolia pulmonar, trombose coronariana, tudo decorrente a um uso recreativo e abusivo de testosterona, principalmente por jovens, né? O Vinícius Donola acabou de colocar essa pergunta importantíssima, inclusive sobre a questão do chip. Eu queria lhe perguntar, doutor Rangel, antes da pergunta aqui da Ágata, o seguinte, pelo que eu soube, você tem, às vezes, jovens de 30, 35, 40 anos sendo internados com um coração que se assemelha a um coração de 70, 80 anos. Como é que se dá isso? E outra coisa, reforçando o que o Donola perguntou, é reversível um coração que chega a um coração que se assemelha com a expansão dele, com o alargamento dele a 70, 80 anos? Ele pode voltar ou nem todos os casos eles conseguem retornar e terem, vamos dizer assim, uma reversão? Já houve casos internados de coração dilatado que, com tratamento adequado, hoje em dia existe um tratamento bem específico para isso, cardiológico, que nós conseguimos reverter. Mas há casos que o dano celular, o dano cardíaco, a lesão miocárdica, a lesão vascular, torna-se irreversível. O mecanismo de dilatação é complexo e pode ser associado à obstrução coronariana trombótica, levando ao infarto extenso, levando ao choque cardiogênico, levando à parada cardíaca. Pode ser um dano direto à célula miocárdica. Isso pode ser reversível ou não. Se houver infarto, o tratamento precoce do infarto é a chave do tratamento, do sucesso, recanalizando o vaso, abrindo o vaso com angioplastia, substâncias anticoagulantes, antitrombóticas. Então, há uma janela de tratamento que pode recuperar, mas o dano pode ser permanente. E também dano neurológico, que é uma tristeza, a pessoa fica com sequela motora, às vezes permanente ou não, dependendo do tempo de tratamento, do grau de obstrução, do vaso acometido e tudo mais. Doutor, é óbvio que a gente indica e fala, reforça a importância de não utilizar os anabolizantes, a testosterona, mas num cenário em que isso é uma realidade para esses jovens, que sintomas eles têm que ficar bem ligados para correr para o hospital ou algo parecido? Os sintomas são sintomas de alarme cardiovasculares de um modo geral. Dor torácica, falta de ar, desmaio, palpitações que não cedem, taquicardia, então opressão no tórax, irradiado ou não para o braço, para o dorso, todas essas, sintomas neurológicos agudos, perda de força muscular, alteração de fala, alteração da comissura labial, da boca desviada para um lado. Então a pessoa está com o lado esquerdo do corpo sem poder mexer, está com dor torácica, está com falta de ar, está com taquicardia, todos são sinais de alarme. Alarme são sinais importantíssimos. Nesse momento, ele já ultrapassou ali o limite da doença estabelecida, né? Nós temos que remediar a doença e minimizar o dano. Doutor, tem uma pergunta com relação aos digital influencers, porque a gente vê hoje em dia, Rodolfo, Ágata, doutor Rangel, seguidores assim aos milhões de pessoas que praticam atividades físicas, porém, notoriamente e muitas vezes explicitamente usam substâncias para ganhos de massa magra. Doutor, o que está sendo feito? Porque uma coisa é a liberdade de expressão, eu falar sobre a minha rotina, eu falar sobre os meus bons e maus hábitos. Outra coisa é a indução em rede social, o estímulo. O senhor não concorda que isso é uma prática criminosa? E se o é, o que está sendo feito para ser combatida? Eu acho que isso é um assunto muitíssimo importante que você trouxe, de saúde pública, e que as autoridades devem fiscalizar as mídias e realmente fazer medidas que possam prevenir esse tipo de má informação, né? É uma informação de uma qualidade muito ruim e que desorienta
se traz, que muitas vezes induz aos jovens a prática desse uso abusivo e que pode trazer consequências nefastas. Tem pessoas que morrem com menos de 50 anos por causa disso. Essa prática, ela altera também o perfil lipídico, né? O colesterol aumenta, o HDL, que é o colesterol bom, diminui, o LDL, que é o colesterol ruim, aumenta, triglicerídeos aumenta de peso, aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca. É uma pleia de situações adversas que isso induz. Não só no coração, pessoal, também na área gonadal, os testículos, como estão recebendo um hormônio que ele produz, ele para de produzir um endógeno. Então ele sofre atrofia, ele sofre disfunção, isso pode levar à infertilidade, isso pode levar à disfunção erétil, isso pode levar à indução de tumores, de adenomas de fígado, e por aí vai. Uma quantidade enorme de efeitos adversos. Então é um problema de saúde pública seríssimo. Seríssimo. Isso que o doutor Rangel falou também é importante, porque muitos também fazem o uso também pela questão do libido, pela questão sexual, da performance sexual. E na verdade, né, doutor Rangel, como você falou, muitas vezes o uso contínuo provoca o contrário. Provoca não só a infertilidade, a disfunção erétil e às vezes com o tempo provoca o caminho inverso, né? Da pessoa, inclusive, passar a ter uma produção menor, porque ficou dependente, acho que o corpo passa a ficar dependente, aí passa a produzir menos e depois o problema vira maior, né? Exatamente, você resumiu muito bem. Se eu estou dando uma substância exógena, fora do corpo, que o corpo normalmente produz, a glândula responsável pela produção fica quieta, ela já percebe a presença da substância no sangue. Então aquilo gera atrofia testicular e outros problemas. Até ginecomastia pode dar também. Então isso tudo que nós estamos falando é naturalmente para o jovem sem hipogonadismo, sem diminuição de testosterona, sem sintomas e que está recebendo de forma recreativa e abusiva. Claro que nós falamos no início, também Rodolfo sintetizou muito bem, que existem indicações médicas precisas que seguem acompanhamento. Doutor Rangel, para a gente finalizar, Fernando Rangel, coordenador da unidade cardiointensiva do Hospital Procardíaco, só uma última informação. Isso a gente pode chamar de bomba? Quando a gente falava aquela coisa na academia, o cara é bombado, o cara toma bomba e tal. Isso hoje é uma bomba, é uma nova bomba? Eu acho que essa expressão que você trouxe é bem interessante. Podemos usar até como uma metáfora, a bomba, algo que explode, algo que vai trazer dano à saúde, uma coisa explosiva em relação à saúde cardiovascular, com infarto, com AVC, com embolia pulmonar, trombose coronariana, danos direto ao miocárdio, arritmias fatais. Então tem esse aspecto bombástico em relação à saúde cardiovascular. Devemos pensar assim, orientar muito os nossos jovens, não julgá-los, não ter nenhum tipo de preconceito, acolher essas pessoas, informá-las. Eu tenho certeza, Rodolfo, que a grande maioria, quando começa a usar, não tem a noção desse risco real que estão correndo. Queria muito agradecer ao doutor Fernando Rangel pela entrevista aqui na Band News FM, esse problema grave que a gente está vendo na área da saúde.